que estamos fazendo para o Corinthians também são contas que são feitas pelo Palmeiras, né? Já que o Everton, Estevão, Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Tois e Richard Rios também estão neste momento a serviço das suas respectivas seleções, como informou mais cedo o Lucas Herrero, né? O Brasil já está em território argentino, já está em Buenos Aires, né? Fazendo aquele trâmite de todo mundo sair do avião para pegar o busão e ir pro hotel. Então, o Everton e Estevão são as menores preocupações para o Palmeiras em termos de recuperação física, porque nenhum dos dois é titular da sua respectiva seleção, né? Da seleção brasileira. O Everton não vai jogar e o Estevão provavelmente não vai jogar porque o Dorival, né, ele não tem muito apreço para colocar em campo a molecada que tem menos aí de 22, 23 anos, né? Um parto pro Dorival colocar jogadores muito jovens em campo, apesar de convocá-los eventualmente. Aí a preocupação maior é com relação ao Richard Rios, né? Jogador que é titular absoluto da Colômbia, estará em Barranquilha nesse voo, como bem destacou o Fabiani, ele volta junto com o Romero, mas, diferentemente do jogador do Corinthians, o Richard Rios é 100% titular na Colômbia, por sinal ele jogou os mais de 90 minutos entre Brasil e Colômbia no estádio Mané Garrincha na última quinta-feira. E a preocupação também é muito grande com relação aos uruguaios, Piquerez, Martinez e Facundo Tois. Nenhum dos três estiveram na lista de relacionados do técnico Eloco Bielsa na partida contra a Argentina. No entanto, o Bielsa ele dispensou o De La Cruz do Flamengo porque ele é louco. Então, tá no nome, né? Já que ele é o Eloco Bielsa, ele virou pro De La Cruz e falou: irmão, pode ir embora. O Arrascaeta machucou, então pode ser que 2 dos 3 jogadores do Palmeiras pelo menos fiquem no banco de reservas. E a volta também da Bolívia é uma volta de se chamar a atenção, né? Um desgaste muito grande. Se esses jogadores entrarem em campo em El Alto, o desgaste físico também é impressionante por causa da altitude. Então o Palmeiras também, assim como o Corinthians, está monitorando essa situação dos desgastes de viagem, desgaste físico dos jogadores. Na última sexta-feira o Palmeiras fez um jogo treino contra o Mauaense, goleou por 6-1, o placar foi o de menos. A escalação também do meio para frente foi a de menos. O que foi interessante e pode ser utilizado contra o Corinthians é uma mudança tática e o Palmeiras jogar com um modelo de 3 zagueiros. Porque aí você não vai contar com o Richard Rios, então o Abel pode colocar os 3 zagueiros, porque ele libera os 2 laterais no corredor, já esperando, né, ter um Piquerez 100% fisicamente. Aí do outro lado seria o Mike, que talvez não tenha pontas para acompanhar esses alas, né? Então Exato. Parece uma boa sacada do Abel. E aí você teria um primeiro volante de marcação e 2 meio-campistas de criação, o Rafael Veiga e o Maurício. O Maurício que já em reta final de transição está liberado para o jogo, né? Diferentemente de Gustavo Gomes e Paulinho, os 2 hoje foram para o gramado da academia de futebol. Os 2 hoje viram a redonda, deram um tapa na redonda, mas com os meninos do Sub-20. O Maurício também fez um trabalho com os crias da academia, né, com os jogadores do Sub-20. No entanto, o Maurício ele já está liberado nessa transição física para fazer treinos de impacto, para tomar porrada. Hoje foi muito mais para fazer aquele controle de carga, para fazer aquela dosagem, mas amanhã o Maurício vai treinar com o elenco profissional. Já Gomes e Paulinho, eles fizeram aquele treininho sem tanto impacto, sem tomar porrada, sem tomar pegada, porque ainda não estão preparados e liberados pelo departamento médico do Palmeiras para que isso aconteça. Então a tendência é de Gustavo Gomes e também de Paulinho fora da decisão do Campeonato Paulista, e o Maurício, esse sim, deve ser a grata novidade do Palmeiras para este derby decisivo. Maurício que é o artilheiro do Verdão no Campeonato Paulista, ao lado do Estevão, cada um com 5 gols marcados. E esse trio de zaga hipotético do Palmeiras teria qual composição? Os 3 jogadores da defesa seriam quem? Bruno Fux, Murilo e Mikael. Sem o Gomes ainda à disposição, e a primeira opção do banco seria o Benedetti. Então, a primeira posição para ser titular seria a do Naves. Só que o Naves ele tá muito mais fora do que dentro do Palmeiras. Desprestigiado com o Abel Ferreira. Não é desprestigiado, mas desde o final do ano passado ele quer ser negociado.
Palmeiras fala, pô, não, fica, isso é importante, fica. Aí começa o ano, quero sair. Até agora não chegou nada extremamente vantajoso para o Palmeiras para efetuar a sua saída. Então é isso, o Palmeiras quer que ele fique, mas ele quer sair. Se precisar numa final, acho que o Palmeiras usaria ele. Né? Usaria, mas usaria o Naves, mas provavelmente saindo do banco. Isso. Mas hoje, pensando nessa formação com 3 zagueiros, colocaria tudo que tem à disposição para jogar já como titular, né? Mas o bola por bola, ele não deve nada a Bruno Fux e Mikael. De acordo. Eu acho um ótimo zagueiro. Também acho ele muito bom, só que... E entende também o lado do rapaz, o Naves vai fazer 23 anos, ele é muito novo. Só que pro futebol, ele já tem 23 anos. E ele sabe que ele não tem prospecção de se tornar titular no Palmeiras. Não vai virar o Vitor Reis, ele não vai jogar no Manchester City. Não, o Mikael não é tão mais velho do que ele. Nem o Mikael nem o Fux. O Mikael tem 24 e o Fux tem no máximo 26. Deixa eu até olhar. Mas o Bruno Fux tem no máximo 26 anos. E a estreia do Fux como titular do Palmeiras? Ele já iniciou algum jogo como titular? Não estreou nenhum como titular. Bruno Fux tem 25 anos. O Abel Ferreira vai fazer 26 no dia 1º de abril. O Abel chama a responsabilidade pra ele, né? Nesse tipo de decisão. Mas eu acho acertada a decisão se você levar em conta que o que ele escalou na ida não deu certo e ficou um time muito previsível, né? E eu acho que o grande ponto dessa sacada dele jogar com 3-5-2 é que naturalmente o Estevão vem um pouquinho mais pra dentro, né? Sim. E o ponta direita, entre aspas, fica o Mike. E os dois têm essas características, tanto o Mike como o Piquerez. Totalmente. De chegar à linha de fundo. Porque o Marcos Rocha não tem tanto. Sim. Você tira não por ele, porque acho que ele é um lateral que sempre foi muito ofensivo. É que hoje, no auge dos seus 38 anos, aí também já fica pesado. Ele também faz uma marcação excelente. Ele, com a chegada do Abel, ele se transformou num jogador até terceiro zagueiro, às vezes. Lembrando, né, que às 9 horas da noite teremos exibição da Voz do Brasil. Se o Marcos Rocha não estivesse machucado, você conseguiria até cogitar um 3-5-2 com Marcos Rocha, Murilo e Mikael. Achei que e aí, o Mike jogando como ala pela direita. Né? Era isso que eu ia perguntar. Colocando mais uma vez, repetindo os dois laterais, né? Com o Abel. Daria pra pensar nesse modelo também, mas o Marcos Rocha é mais um desfalque. Com isso, a tendência é que o Murilo seja o capitão do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. A não ser que o Everton fique com a faixa e aí o Murilo ele é o responsável para conversar com o Matheus Delgado Candançã, o árbitro do jogo. Mas nos últimos jogos, quando não tem Gomes e Marcos Rocha, é o Murilo quem fica com a braçadeira de capitão. E aí o Palmeiras pode ter um capitão diferente de Gustavo Gomes depois de 5 anos. E o Palmeiras não conta com o Rios para a final? Conta com o Rios, mas o Palmeiras já sabe que o Rios vai chegar com 180 minutos nas costas e uma viagem extremamente longa de Barranquilha para cá. A chance maior dele ficar no banco de reserva. Só que é isso, se ele passar nos exames do CK, os exames clínicos ali de imagem, ele aguenta jogar mais 70 minutos, pode ser que ele comece o jogo. Sim. Mas a tendência, até pelo desgaste, tudo que está se apresentando nesse momento, é que vai ser muito difícil o Richard Rios ser titular. E se ele de fato resolver entrar com 3 zagueiros, acho que a chance dele entrar com um meio campo um pouco mais leve seja maior, daria até né? para você ter um primeiro volante de mais pegada e ter o Richard Rios jogando mais... um pouco mais avançado. O Rios ele já avança muito por natureza, né? Então dá para você fazer esse modelo do 3-5-2 com o próprio Richard Rios jogando mais solto. A questão é mais a parte física. O Palmeiras sabe que esse é o jogador que vai chegar na pior condição física, em comparação aos outros, porque ele é o único titular absoluto do Palmeiras e uma seleção sul-americana nesse momento. A aposta do Abel é muito em fazer um gol cedo, né? Porque com essa formação muito ofensiva, se ele começa mal, sem conseguir se impor, as trocas que ele vai ser pra jogar o time pra trás, né? Eu acho que o Palmeiras ele fica vivo no jogo desde que não tome um gol. Sim. Porque aí a acho todo que ainda momento... fica vivo se tomar um gol.
mas aí dificulta. Depende do cenário do jogo. Eu também acho. Não tô dizendo que caso o Corinthians faça um gol, Se o Corinthians 2-0 no agregado... se o Corinthians fizer 1-0 com 10 minutos, você tem jogo ainda. Mas tá mais difícil. Mas o a que eu tô montanha querendo fica dizer mais alta. fica bem mais complicado. O que eu tô querendo dizer é, mesmo que não faça um gol no começo, claro que se fizer, aí fica completamente aberto, um time vai ter que ir pra cima do outro, porque senão, né, com aquele resultado vai pros pênaltis. E, honestamente, acho que nenhum dos dois times querem essa disputa nos pênaltis. Mesmo o Corinthians Palmeiras tendo... um abraço os pênaltis? Os Pelo dois momento, sabem que tem... pelo Os momento, dois têm... o Corinthians é favoritaço nos pênaltis. Jogando Fala em favoritismo casa. nos pênaltis, né? O Corinthians decide em casa, tem o fator torcida que ajuda muito em Mas cobranças nos de pênaltis, eu que é acho um pode fator prejudicar emocional. também, jogar em casa. Depende de como for. Se você Não, tem um gol do Palmeiras nas últimas no último decisões que o minuto, Corinthians teve por pênaltis na Neoquímica Arena, sempre saiu ajudou. vencedor. Caiu, Nas perdeu últimas... pro Ituano em 2023, mas de resto, realmente, o histórico é positivo. Acho que passa muito pelos goleiros que teve também. Agora, E o você vai... Palmeiras, hein, depois de 2020, vai puxar de cabeça, é difícil lembrar. Tem na Libertadores, que elimina o Galo. em casa. Duas, né? Não, mas nos Galo. pênaltis foi uma só. Uma Aquele só. pênalti Uma só. do Murilo. Isso, Tem o verdade. Paulista de 20 e contra o Galo. Aí Só? perde pro Defensa e Justiça, perde pra São Paulo, perde pro CRB, perde pro Boca. É verdade, o histórico é Não negativo. que isso significa que o Palmeiras vai Sim. perder, porque pênalti não é por aí, é sempre Mas a o questão muito emocional. favoritismo é do muito Corinthians nos maior. pênaltis. E acho que o Corinthians também não vai querer arriscar e jogar uns pênaltis e correr o risco de perder o jogo nos pênaltis. Sim. Melhor jogar durante o tempo Eu regulamentar. tô bem curioso pra ver o que o Ramon Dias entende pro Corinthians. Se ele vai querer vir com uma postura tipo, vamos pra cima pra tentar matar o jogo no primeiro tempo. Ou se ele vai muito fechado, que é o que ele já fez muitas vezes. O Corinthians vai jogar contra o É o Racing na mais Argentina. lógico é ele fazer Sim. isso. Se né? trancou, exatamente. Eu não sei se é nem mais lógico, porque eu acho que se você deixar o Palmeiras com a bola, o talento que esses caras têm, uma hora ou outra eles acham o gol. Se você ficar retraído... Mas o Corinthians Tem que fez ficar isso no torcendo último pro jogo. Hugo fazer defesa igual fez no exatamente. primeiro jogo. No último jogo o Corinthians mais ou menos fez O isso. Corinthians até controlou a bola em alguns momentos do Não, é primeiro verdade. jogo. As disputas no meio-campo foram bastante corintianas. Ficou claro que o Abel tinha que mudar no Sim. time. Sim. Bom, Sim. vamos falar de retrospecto. Palmeiras, Gustavo Soler. Nas últimas 5 temporadas, o Palmeiras comemorou pelo menos um título por ano. Vamos, meu verdão. Tem que ter raça pra ser campeão. Te amo tanto, meu Palmeiras. Minha fé é religião. Essa sequência positiva do Verdão começou em 2020, quando o Alviverde venceu o Campeonato Paulista contra o arquirrival Corinthians no Allianz Parque. Patrick de Paula bateu! É campeão! Do Palmeiras! É gol do Palmeiras, Patrick de Paula cobrando pênalti. Desde então, a Sociedade Esportiva somou 2 Libertadores, Vem pro toque de bola curta novamente, Rony. Domina pro time do Palmeiras, tenta o cruzamento. Levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pintar o gol! Pereira recolhe, Daverson apertou, ganhou, entrou na cara do gol, vai fazer pro time do Palmeiras, Daverson pode ser o gol do título, bateu!
zaga do Flamengo entregar o ouro! 2 campeonatos brasileiros. Foi chuta para Dudu, cortou para dentro, vai para dentro da grande área, balançou em velocidade, desceu bem, cruzou no botou no gol, entrou Hendrick! Hendrick no carrinho, gol! Conquistando o 12º título do futebol do Brasil. Boa Verdão, aqui Mineirão, 0 pro time do Cruzeiro, 0 pro Palmeiras. Falhou o zagueiro, Hendrick vai fazer, bateu, o goleiro tirou, voltou pra ele, bateu! Uma Copa do Brasil. Domínio pro time do Palmeiras, arma a jogada, soltou na direita pra William, no mano a mano, dominou, tem Gabriel Menino na ponta, enfiou pra Gabriel Menino na esquerda, vai pra área, balançou, cortou, puxou, escapou, bateu pro gol! Uma Recopa Sul-Americana. Tapa na volta do campo de ataque. Atuesta ganhou no mano a mano. Vai na esquerda, tá dentro da grande área. Wesley atrás, recolheu, cortou. Atuesta dominou. Abriu pra Danilo, bateu pro gol! Supercopa do Brasil. Dudu domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, solta a bola, jogada no comando, boa bola pra Veiga, cruzou na boca do gol, passou, vai pintar, menino, bateu! Três edições do Campeonato Paulista. A bola do campo de ataque do Brasil, Rafael tenta a finta, solta pro toque de bola curto. Tem Palmeiras, Veiga dominou, bateu! Do meio de campo, tenta o toque de bola, o Água Santa está jogando no campo de defesa errado, vem nos pés de Flaco Lopes, vamos ver o que ele faz, abriu para Rony, Rony dominou, vai para a área, deu para Flaco Lopes, vai pintar o quarto, limpou, tirou, vai fazer o gol, bateu! Pela esquerda, campo de ataque para Luiz Guilherme, tem Piquerez, enfiou para Piquerez, vai tentar o cruzamento, vem pro quarto em cima da marcação do Otero, dominou, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou, no gol, tentou o toque de cabeça, Flaco Lopes entrou, bateu! Aníbal Moreno! Dessas 11 taças em 5 temporadas, 9 foram em competições de mata-mata. A primeira delas com Vanderlei Luxemburgo no comando técnico. E todas as outras foram conquistadas com Abel Ferreira como treinador. Por sinal, essa é a 14ª final que o Palmeiras chega com o comando técnico do português. Ao todo, foram 8 títulos apenas de competições de mata-mata. Dessas 14 finais, 8 tiveram o formato de ida e volta na grande decisão. Nos 7 torneios que já foram encerrados, em 5 terminaram com a taça na galeria da Sociedade Esportiva Palmeiras. E com uma curiosidade, apenas 2 vezes o Palmeiras venceu o jogo de ida da final de um campeonato. Em 2020, quando foi campeão da Copa do Brasil, bateu o Grêmio na Arena do Imortal e depois venceu no Allianz Parque para levantar a taça.
No entanto, em 2021, na Recopa Sul-Americana, o Palmeiras venceu o jogo da ida jogando na Argentina contra o Defensa e Justiça, mas no Mané Garrincha perdeu no tempo normal e ficou com o vice-campeonato após a disputa por pênaltis. Ainda em 2021, o Palmeiras ficou no empate contra o São Paulo no Campeonato Paulista e amargou a derrota no Morumbi, ficando com o vice-campeonato. No entanto, em 2022, o Verdão começa empatando, jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense e depois vence no Allianz Parque e fica com a taça da Recopa Sul-Americana de 2022. Mas o grande fato curioso que nessas finais de ida e volta no comando técnico de Abel Ferreira, sempre que o Palmeiras perdeu o jogo da ida, o Verdão terminou o torneio como o grande campeão. Isso aconteceu em 3 oportunidades. Em 2022, quando foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi por 3-1 e foi o campeão paulista daquele ano, goleando o tricolor por 4-0 no Allianz Parque. Em 2023, mais uma derrota como visitante, desta vez para o Água Santa, jogando a partida de ida na Arena Barueri por 2-1. E na volta, mais uma goleada por 4-0. Em 2024, derrota na Vila Belmiro por 1-0 e no Allianz Parque, título e vitória por 2-0 do Verdão. Em 2025, o cenário é parecido. O Palmeiras perdeu o jogo da ida para o arquirrival Corinthians. Abriu o Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, balançou, pode soltar, tentou passar, limpou, bateu! Gol! Tanto agora com uma situação diferente. O primeiro jogo foi no Allianz Parque, então o Verdão não terá o apoio da sua torcida na grande decisão que acontece no dia 27 de março na Neoquímica Arena. O histórico recente mostra que o Palmeiras tem totais condições de reverter este resultado e conquistar o título paulista. Mas, para que isso aconteça, o Alviverde precisa quebrar alguns tabus. O primeiro deles, o Verdão nunca conseguiu um título estadual quando os 4 grandes clubes chegaram até a semifinal. Isso aconteceu agora em 2025, com o próprio Palmeiras eliminando o São Paulo e o Corinthians tirando o Santos na semifinal do Paulistão. Além disso, o Palmeiras precisa também quebrar um jejum de 3 jogos consecutivos sem vencer o Corinthians na casa do rival. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Você ouve os donos da bola.